Olá, Olá, tudo bem? tudo jóia? Boa Boa noite. Boa noite. noite. Ó, prazer vocês aqui, viu? Prazer é todo nosso. Prazer é nosso. Tá Deixa eu aqui no ajeitar seu aqui a horário, nossa telinha, porque tá. Peraí. pode ficar tranquilo. Bom que o Nossa, pessoal Não vai colocar é, batom aqui, né? vai pôr os filtros aí. ele sempre sofre. É sempre assim, Pelo que, né? né? Ué, a gente que tem que ficar bem na fita, ó. É É bom que bem enquanto isso. isso o Instagram vai avisando que a gente tá online. É E bem. aí, correria? Como sempre, né? Mas é bom. Melhor assim, É né? bom, né? É muito bom. Bom, a gente vai começando, depois as pessoas for entrando, que for perguntando, que der tempo a gente vai falando. Olha, eu vou começar falando para vocês, agradecendo, né, de mais uma vez você estar aqui à noite fazendo essa live. Avisar para o pessoal que não vai ficar gravada essa live, porque depois nós vamos mandar para o meu programa no VRT Channel, tá? O VRT Channel é um stream que passa no Brasil, 196 países. E na Roku, que é o canal mais visto nos Estados Unidos, nós entramos essa semana, então a gente está bem feliz. Olha que Uau, legal. parabéns! Obrigada. E aqui em Minas e São Paulo a gente também está em algumas TVs a cabo. Então não vai ficar gravado e aí a gente joga para o meu programa e eu aviso vocês quando forem ao ar. Bom, Maravilha. recadinhos dados. Gente, foi um assunto que, assim, na hora que eu coloquei, eu fiz uma pergunta se as pessoas sabiam, que eu coloquei nos stories algumas enquetes antes, acho que foi no final da semana passada, ou no final de semana. Vocês sabem o que é constelação familiar? 99% responderam que sim. Depois eu perguntei se já tinham feito, a maioria falou que não, mas queriam saber mais sobre. Eu confesso que eu já tinha ouvido falar, mas eu fui procurar e fiquei completamente curiosa faz muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Então, eu vou começar com perguntas de iniciantes mesmo, tá? Maravilha. O que é, afinal, a constelação familiar? Trata-se de uma técnica. Uma técnica, Uhum, vai se falar de constelação, obrigatoriamente a gente tem que falar do Bert Hellinger, que foi ele que criou, né? Esse homem, ele estudou durante a vida toda diversas fontes, né? Freud, Jung, psicodrama, dentre tantas outras coisas. E ele uhum, percebeu, ele notou que quando a gente coloca representantes, por exemplo, estou com um problema na família, você vem a mim e diz, olha, eu estou com um problema com meu pai, eu não consigo olhar para o meu pai. E aí a gente coloca representantes para representar você, seu pai, sua mãe, sua irmã, e você consegue do lado de fora ver como você está se comportando, como seu pai está se comportando. Então o Bert percebeu que mesmo os representantes nunca tendo visto essa pessoa, eles se comportam de acordo com aquele familiar, o que ele chama de uhum, campo femonológico, né? Que seria o uhum. inconsciente, não tem nada de místico, incorporação, né? Na constelação familiar não se trata de religião, qualquer religião é muito bem-vinda. É uma pergunta até que eu ia fazer, porque muitas pessoas, elas não, remetem igual a microfisioterapia e a constelação familiar, eu falo porque já teve pessoas que me perguntaram. Eles remetem a tudo à religião, gente, não é, né? Às vezes as pessoas deixam até de procurar por conta disso. Então, é até bom você estar tocando nesse assunto. O que acontece, Jéssica, é física quântica. Nosso corpo, ele é uma grande antena e ele capta o que está ao redor. Por exemplo, se eu estiver do teu lado, mesmo que você nunca me viu na frente, estou do teu lado no restaurante e eu tô triste, você vai saber que eu tô triste, por mais que eu não fale, você vai captar ali energia. Muitas vezes você fala, nossa, eu tô pensando tanto numa amiga, vou ligar para ela. Dessa amiga fala, olha, eu tava pensando em você também.
né? O nosso corpo capta isso, essa energia. Uhum. Então, na constelação familiar, é possível a gente fazer essa leitura através dos nossos corpos, não só através de pessoas, né? O Márcio vai falar melhor, mas também a gente pode usar objetos, a gente pode fazer na água, a gente pode fazer online, enfim. Então, vários objetos que vão fazer a leitura desse campo, né? Tudo é energia, Uhum. física quântica explica muito bem sobre isso. Então, não é sobre religião. Até porque está bem difundido no campo judiciário. A gente vê que várias áreas assim de conciliação, né, de advocacia utilizam dessa técnica. Sim, para poder harmonizar questões que foi dado o veredito, mas a família não está em paz, então é usada a constelação familiar, Olha, que né? interessante. Sim, é muito, muito legal. Quando a gente vai falar Uhum. de constelação, a gente toca no assunto de religião, porque, assim, ó, vamos pegar lá do princípio. Antigamente, Uhum. a gente tinha um pensamento mecanicista no mundo, onde o meu corpo trabalha como uma máquina e quebrou uma peça, eu tenho que trocar essa peça. Depois de vários filósofos entrarem na medicina, com psicanálise e tudo mais, a gente percebe que quase todos os problemas que a gente tem, tanto de saúde, pele, enfim, com os nossos órgãos, começam no sentimento, né? Então a Uhum. gente consegue olhar para esses sentimentos e de uma forma muito profunda, trabalhando os sentimentos, ajustar o seu modo de vida. Veja, não trata-se de mudar ninguém. Naquele exemplo que a gente deu, eu tenho um problema com meu pai. Muito bem, vamos olhar esse pai. E aqui a gente pode falar de N tipos de pai. De repente, Uhum. seu pai está sendo só pai e você acha que ele está errado na maneira dele ser. Eu vou fazer uma constelação de uma maneira que você olhe para esse pai e respeite ele. Por que respeite? No mundo existem pais que são cruéis. Existem pais que maltratam, estupram. Como é que você vai Uhum. falar para uma mulher amar esse pai? Percebe? É até desumano. Porém, para É. que a vida dela siga, ela precisa olhar para esse ser e dizer, ok, eu tenho um pai e meu pai me deu a vida e fez isso comigo. Eu respeito a existência dele, mas nesse caso, É eu encarar de frente, né? Vai ter que, tenho que alguma olhar. hora na vida, a gente tem que encarar de frente, né? Não tem como fugir a vida inteira, porque isso, o que você está me falando, eu penso assim, que isso quer dizer que uma hora isso vai nos afetar diretamente, que não vai, assim, já afeta, claro, mas vai chegar um momento na vida que você não vai falar assim, não tem como, eu não consigo seguir em frente se eu não conseguir resolver essa pendência. E a gente faz isso com tamanha destreza que a gente vai escondendo e a coisa vai ficando pior. E chega um ponto que você não sabe mais de onde vem, né? E daí você vai olhar, são coisas assim que você fala, meu Deus. Eu dei um exemplo grotesco aqui, mas, por exemplo, eu olhar Uhum. para o meu pai e falar assim, ah, pai, você é antiquado, você não manja nada do que você está falando. Eu dou conta. Isso é chamada máscara de herói. Também acontece em relação amorosa. Ai, Mário, você não consegue fazer isso, eu faço. Essa pessoa que ela se sente o herói, na verdade, ela vai se machucando de um tanto. Ela vai colocando tanta coisa para ela que ela acredita realmente que todos os outros não conseguem viver sem ela. Uhum. Muito desse herói significa, ah, eu amo tanto a Mari que eu faço tudo bonzinho para ela. Na verdade, lá no fundo, eu quero controlar ela. É o controle, né? Você entendeu? Controlar Eu faço todas as tanto, situações. eu faço tanto, 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 que eu sou tão bonzinho, que daí, numa constelação, você vai ver que, no fundo, eu só quero ter o controle dela, não quero que ela faça nada sem que eu saiba. Esse tipo de coisa acontece. E a gente disfarça, né? Na É. constelação também não tem bom, mal.
Não tem julgamento. vilão, Uhum. porque a gente faz coisas que a gente não percebe, né? Isso é muito Às vezes, é, às vezes tá até adormecido na gente, né? A gente às vezes não tem nem consciência da dor que a gente sente, né? Posso estar falando besteira, tá? Vocês me corrigem. Mas eu dei uma lida antes mesmo de quando vieram me falar, até Jéssica, você tem que. Não sei se vocês viram, mas a minha história passou no Fantástico em relação de adoção, né? hum, E assim, eu fui conhecer minha irmã biológica. E assim que saiu essa matéria no Fantástico, foi aí que aí me despertou, porque eu já sabia e nunca tinha ido falar. Então me falaram muito sobre a constelação familiar. Nossa, mas assim, das centenas de mensagens que eu recebi após, me falaram muito. Porque às vezes a gente tem alguns traumas que a gente às vezes não tem nem consciência de que é esse trauma. Às vezes você acha que você é tão bem resolvida naquele assunto, mas, mas não, né? Eu acho que é isso que acontece, né? E aí, Eu... muitas vezes a gente tem uma questão na nossa vida, Jéssica, eu acho que a minha questão é de relacionamento, né? Por exemplo, não consigo encontrar a pessoa que é mais contribuição para me relacionar, mas na verdade aí é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa aí por trás que a gente vem repetindo o padrão da nossa ancestralidade, que isso fica gravado no nosso DNA, mesmo que a gente não conheça, mesmo no caso de uma adoção, que pode ser que a pessoa nunca tenha visto a família de origem, isso fica gravado nas nossas células e a gente Sim. repete. Então, por isso que a constelação, ela traz tudo isso que está excluído. Às vezes tem abortos que nunca foram mencionados, situações que nunca foram mencionadas, mas óbvio, numa ótica nunca que vai ser para expor a pessoa ou para causar mais dor dela, muito pelo contrário, Uhum. para trazer entendimento com amorosidade e para integrar esse todo para que essa pessoa saia mais fortalecida. eu quero. Sabe uma pergunta Ai, desculpa. Sabe uma pergunta que me fizeram quando eu estava conversando com umas amigas, inclusive uma falou assim, nossa, eu tenho muita vontade de fazer constelação, mas eu não sei se, por exemplo, vamos supor, se eu tenho um problema com um antigo relacionamento, será que eu tenho que olhar para a pessoa mesmo? Aí eu não conseguiria. Ou porque aí eu até mostrei um videozinho que eu vi no YouTube, que eram dois bonequinhos na constelação. Um representava o antigo relacionamento e a pessoa. Eu falei, olha, eu já vi esse vídeo, eu acredito que não é assim, né? Porque como que você vai achar, às vezes, igual seu pai? Às vezes seu pai mora longe e você está fazendo constelação. Ou às vezes ele É bom. esqueceu. Isso. Então, é assim, né, que funciona? Você representa a pessoa, né? Exato, exato. Você acessa a energia. Uma, Hum. eu queria falar de outra coisa, mas deixa eu falar disso. A gente é bom que seja um representante que por exemplo, eu vou constelar o meu namoro. Eu posso estar Uhum. com a minha namorada do lado, mas é bom que quem esteja representando não seja ela, seja outra pessoa, tá? Eu já fiz Uhum. constelações aonde eu coloquei no campo o marido e a mulher no papel deles mesmos. Depois de montado a constelação, quando estava chegando no final da constelação, eu coloquei eles ali. Porque daí Uhum. eu senti naquele momento que todo aquele sentimento que estava florando nos personagens seria muito bom para eles sentirem na pele. Mas, via de regras, quem representa esse outro amor, esse relacionamento que não deu certo, é outra pessoa ou bonecos, né? Isso, é esse que eu vi. Eu vou me esquecer, eu preciso falar. Constelação familiar vem mostrar para gente que a gente herda da família não só a cor da pele, não só Características. características físicas e financeiras e tudo mais. A gente herda dessa família, como eu digo aqui, A força. são ciclos que a gente repete. A gente repete, por exemplo, uma família onde todas as mulheres nunca ficaram casadas por muito tempo e você vai conversar com a avó, com a tia, com a mãe e todo mundo olha o homem, seja o homem quem for,
como um ser inferior. A tendência é que a filha desse clã olhe o homem como ser inferior, o que não vai funcionar. Não funciona nem de um jeito nem de outro, né? Uma coisa que eu falo sempre nas constelações é que todas as relações, inclusive a que nós estamos tendo aqui hoje, todos que estão nos assistindo, ela tem que funcionar assim, do mesmo tamanho, né? Quando um faz isso, o outro sufoca. Pode ser marido e mulher, né? Pode ser parceiro de negócio, pode ser um monte de coisas onde há desequilíbrio. O único relacionamento que funciona assim é papai e mamãe e os ancestrais, que eles têm a história deles, então eu sou menor. Só esse relacionamento. Os demais relacionamentos têm que ser assim. Quando um cresce, seja por que for, tem gente que cresce porque é violento, né? Fica em cima do outro. Ou até porque acha mais inteligente, enfim, né? Tem N jeitos de você colocar o outro para baixo. E às vezes é de uma maneira que a pessoa que está fazendo isso não sente. Tipo, eu gosto... Aquilo que eu falei, eu gosto tanto dela que eu faço tudo. Sei lá, marco médico para ela, lavo a roupa dela. Isso sufoca. A tendência de quem está na posição inferior vazar, embora. E aí, às vezes, a pessoa é vista até como ingrata, né? Sim. Eu acho que algumas situações você fala, nossa, você é muito ingrato, você não dá valor no que eu faço. Porque às vezes a pessoa fala, quer pedir um tempo, assim, fala, olha, não pode deixar que eu faço isso. Olha como você está sendo ingrato, né? Às vezes confunde, né? As pessoas que vão procurar, normalmente, é quem fez de tudo. Aí ela vem falando, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É a gota d'água. Sabe, não tem mais, daí vai olhar e falar assim, é clichê isso que eu vou falar, mas ninguém gosta de gente boazinha. Boazinha no sentido de, sim, faço tudo por você, aí você não deixa eu viver, né? E eu acho que nem, às vezes não é nem só com a gente, né? Sabe aquela coisa que você fala assim, pelo menos eu sinto muito isso, você vê a pessoa e fala assim, nossa, mas a pessoa é muito boa com todo mundo, é amigo de todo mundo. Eu vou te falar que isso me incomoda. E me incomoda sentir incomodada, né? Não, mas não se sinta, porque você quer ver uma coisa ruim? É a gente conversar durante 2 horas e tudo que você falar eu ficar aqui. Isso mesmo. Não questiona. Tem coisa pior que isso, né? Porque Nossa. ninguém é igual a ninguém. Em dado momento você vai falar algo que eu falo, não, eu não concordo, eu gosto de laranja. Eu prefiro azul. Né? A vida é assim. Então, quando a pessoa se coloca nesse patamar inferior e tudo que falar o outro fica meia, fica chato. Nossa, me incomoda demais quando eu vejo essas situações. E assim, quando por exemplo, você está falando que as pessoas às vezes chegam quando já tentou de tudo, né? Quando você, apesar que eu acredito que todo mundo deveria fazer, mas qual que é o limite? Fala assim, não, essa pessoa, eu preciso fazer uma constelação familiar. Tem essa hora H? Sabe, esse plim, assim? Eu diria que constelação familiar é muito válido quando eu vou começar um relacionamento, quando eu vou terminar um relacionamento, quando eu vou começar um trabalho, quando eu vou sair desse trabalho, né? Esses momentos na vida onde a gente dá aquela balançada, a constelação familiar vai trazer a força desses ancestrais, que muitas vezes a gente não conheça, não dá para conhecer, mas dá para representar eles e tomar a força desses que vieram antes de mim, né? Então, ela serve muito para isso. Agora, a hora H. Normalmente a pessoa deixa chegar num ponto crítico onde ela não consegue mais. E situações assim, onde a tua mente lógica, né, já tentou consertar diversas vezes. O ser humano é muito interessante, porque muitas vezes ele é motivado pela dor para que ele possa tomar uma atitude ou eu acho que a maioria, né? isso por um outro olhar, né? Enquanto tá dando para aguentar, a gente vai ficando aqui, a né? gente vai ficando. Tá tudo bem, né? Me deixa mais um pouquinho, vai. Mas assim, é muito legal a constelação para tudo. Por exemplo, eu tenho uma empresa, quero olhar se essas atividades, esses serviços que eu estou oferecendo são contribuição para o meu público, posso constelar.
puxa, não está indo para frente. Vamos ver qual é o departamento que está em desequilíbrio? Bom, numa família, né? De repente, há alguma situação ali que você já tentou conversar, ou que vem de muito tempo. Puxa, eu olho para minha irmã, tem algo ali, não consigo me dar bem com ela, né? A gente pode fazer uma constelação ou algum passo, como o Márcio falou, puxa, eu vou fazer uma separação. Vamos olhar isso? Não é para viver, pessoal, igual novela Felizes para Sempre, Disney, Não não é existe, isso, gente, tá? né? Aqui a Não existe. constelação é real e oficial, tá? É a vida como ela é, porém trazendo essa coisa assim de integração, de não julgamento, de fortalecimento para aquela pessoa que está sendo constelada. E aqui acho que cabe falar das leis, né, amor? Sim. A É, constelação. Oi? não, pode falar. Pode A falar. Não, constelação, pode né? continuar. Bert Helling fala que tudo que a gente vive, tudo que a gente se relaciona, são leis do amor. Que essas leis são pertencimento, hierarquia e equilíbrio. O dar e receber, né? Tudo é lei do amor. Por exemplo, todos estão a serviço. Sabe aquele pai, aquela mãe que a filha lá, filho de 25, 30 anos, não aguenta mais viver ali naquela casa porque tem muito perrengue? Na verdade, os pais estão a serviço para que esse filho crie asa. Já deu tempo, né? Ou aquela mulher que fez da vida daquele homem um inferno, é só para que ele se liberte. É só para que ele vá andar, Uhum. né? Não tem, ai, como a pessoa foi má. Ela está vivendo uma experiência dela e aí, consequentemente, causei mal a essa pessoa. Não é mal. Você vai ver essa pessoa se libertou desse relacionamento, estudou, cresceu, viajou, ficou feliz da vida. Não foi mal, né? É lógico que quando acontece dói, mas, Dói. mas assim, todo tem, ou tem coisas que é mais difícil. Eu tenho uma irmã que ela foi adotada também, do coração. Ela morreu quase em 3 anos. Nossa. Isso é uma coisa assim, que machuca. Como é que você vai fazer? Né? A gente vai olhar na constelação para a vida dela, tudo que ela viveu e ficar com esses momentos felizes, que nesse caso foram muitos. Né? Então a Uhum. gente fica com aquela alegria da pessoa, com aquele bem-estar onde ela estava rindo. Você olha dessa forma, mas vai falar assim, ah, então agora você não sente mais. Claro que você sente, é evidente, é como a Mari disse, é vida real. Né? Sim. Às vezes a gente vai constelar um casamento. Então, até a gente imagina, né, o que seria ideal. Você constelar, N problemas, resolveu tudo e ficaram felizes para sempre. Esse. Nossa. Só que não. Muitas vezes, você põe um representante no campo e cada um vai para um lado e cada um olha para um canto. Isso, 15 minutos de constelação, você olha para os dois e fala, tá assim, tá. O que é melhor? Quando se afastam os representantes, os dois respiram. Aliviado. Aqui tá bom. E aí, em conjunto, a gente fala, percebe? Vamos terminar enquanto há essa empatia, enquanto há essa amizade. Ou às vezes tem muito amor ali e só tem alguma questão que precisa ser esclarecida ou vista, que às vezes essa pessoa, né, um desses dois seres está trazendo ali da tua ancestralidade, está carregando, está usando, né, o papel de outra pessoa. E a questão do pertencimento também, que todo mundo quer pertencer a algum lugar, todo mundo veio de algum Algum lugar. lugar, né? Eu posso dizer que a constelação familiar é igual você falou. Ela gente, nada é final feliz. Isso não existe. A gente tem, né? A gente vai. Não é nem As problemas, mas a gente tem. possibilidades. A vida é assim. Você resolve uma coisa, acontece outra. Mas às vezes eu acho que a constelação ela pode trazer, às vezes, um entendimento, uma leveza, uma outra forma de olhar os problemas. Assim, Sim, até de, né, de enfrentar aquele problema de uma outra forma. Eu acredito que possa ser assim. Com Isso que é certeza. constelar.
né, Veja bem, faz. E se reconectar também com si mesmo também, né? é como você se olha. Antes da constelação, eu estou pensando assim, eu vou falar com você e falar, eu estou com um problema. Nossa, a Mari, eu faço tudo para a Mari, eu sou tão bom para ela. Nossa, olha, eu sei lá, eu vou falar para você que eu vou Uhum. me pintar de um anjo dourado. Depois da constelação, eu vou ver que essa atitude minha está fazendo com que ela escape de mim, porque eu estou sufocando ela. Tá fazendo efeito contrário, né? É só a questão de olhar as coisas como realmente são, e que muitas vezes a gente se engana. Tanto quanto, às vezes, um relacionamento que a pessoa quer muito, você vai olhar e não tem nada de bom nesse relacionamento, para nenhum dos dois, entende? E aí, o que é melhor? Bom, o melhor é cada um seguir o seu caminho. Às vezes, não. Uhum. O que a constelação traz, Jéssica, é um autoconhecimento, uma clareza muito grande para todas as áreas da nossa vida. Nós podemos constelar de tudo, saúde. Por exemplo, Sim. a minha mãe tem enxaqueca, a gente já constelou a enxaqueca dela, né? Outros casos também de saúde dá para constelar, não significa resolver, mas entender ao fundo que aquilo veio, é como eu falei. Às vezes a gente está olhando para a pontinha do iceberg, mas ali embaixo tem muitas e muitas Tem camadas muita coisa, né? emocional, espiritual, mental, né? E aí a gente vai conseguindo ver com uma lupa, né? Através da constelação. Uhum. Pra você ter uma ideia, a gente já fez constelação de chakras, aonde Nossa. todos estavam ali mostrando onde estavam as potencialidades, os desequilíbrios. Isso fortalece as pessoas. Não é para ninguém sair da constelação assim mal, muito pelo contrário, fortalecido, integrado, pleno. Por quê? Porque vai saber ali com clareza qual é o cenário atual, o que de fato é contribuição fazer ou não. Puxa, eu ia abrir minha Uhum. empresa nessa cidade, de repente eu ia pôr o pé na jaca, né? Não é o momento, não é o investimento agora. Então, a constelação consegue trazer isso para a gente. Por isso que a gente não consegue te falar com clareza qual é o momento exato para a pessoa fazer. Eu acho que cada pessoa sente também, né? Não tem como falar assim, às vezes a pessoa precisa chegar no ápice de sofrimento, mas às vezes a pessoa, lá na hora que ela começa a ver, ela já fala, não, antes de chegar lá em cima eu vou procurar, né? Exato, Eu exato. tenho um exemplo, né? Pessoal, inclusive, eu e meu pai. Uhum. Nós não temos nenhuma desavença, muito pelo contrário, né? A gente se ama, só que a gente tem uma certa distância natural nossa. Eu, Uhum. como filha, ficava me culpando muito, falando, nossa, mas meu pai tá vivo, eu preciso amar ele, preciso estar perto dele. Mas não tem essa. Não é normal para mim. Sabe, não fazia sentido para mim, mas eu me culpava por querer me colocar nessa normalidade da sociedade de que uma filha tem que estar próxima e tem que amar seu pai. E aí a gente fez a constelação, né? O Márcio constelou a minha relação com meu pai, assim, só tava nós. Ele não sabia. 2 semanas depois ele apareceu em casa pra gente conversar. Olha. A constelação, ela tem resultados muito efetivos e rápidos. Esse é o campo. E às vezes até o contrário, né? Às vezes a filha, por exemplo, eu falo muito por mim, eu fiz micro, foi muito bom, e também eu estava fazendo muita meditação guiada e estava conversando muito com um profissional de física quântica, então eu comecei a enxergar umas coisas que hoje eu entendo, até eu quero fazer constelação, eu tô louca para fazer, que Ficou assim, convite para Bora! você. eu quero e vou fazer. Eu vou fazer com você. Eu vou fazer esse. Sim. Nossa, para ontem. Que assim, eu, por exemplo, eu acho que eu tenho que resolver tudo a vida dos meus pais. Tudo, eu tenho que resolver. Eu tenho isso comigo. Nossa, ai, olha, coisa pequena, por exemplo, um Réveillon. Ai, mas eu quero viajar, mas aí meu pai e minha mãe vai ficar aqui? Ah, então eu vou arrumar um jeito dele ir comigo. Sabe assim? E isso estava começando a me fazer mal. Sim. Tava me fazendo muito mal, porque eu que tenho que resolver tudo. Eu que tenho. Aí fala assim pra mim, Jéssica, não resolve. Passa 2 dias, hoje eu tô lá. Não, peraí, me dá isso aqui que eu resolvo. Né? Então, olha pra você ver, tem essa inversão É, de culpa, né? Porque, gente, calma, eu tenho minha família, eu tenho 2 filhos, eu também
Aí quando vem eu tô com crise de ansiedade, eu quero resolver o mundo, né? Na verdade, Então, você começa a olhar esses pais como se eles não fossem do tamanho que eles são, uhum, né? Eles resolveram quantos Réveillon antes de você nascer? E depois, pois é. depois resolveram quanto até você fazer 20 anos? Então, olhar para esses pais como eles são, com a força que eles têm, né? Uhum. Realmente deixar eles fazer aquilo que eles acham que cabe fazer, né? Não estou dizendo assim, ah, então não posso ajudar meu pai em nada. Não, eu só não posso tomar o lugar dele e ficar louco por causa disso. Isso. Ou A fazer gente tem que por eles, né? Ou fazer pelas pessoas. separar, né? A gente tem que separar o apoio e você querer tomar conta à frente de tudo, né? Gente, a gente não dá conta, isso é enlouquecedor, né? E E aí sabe uma coisa? Pode falar. perde a chance de deixar a pessoa fazer por ela mesma, né? Dela se desenvolver, dela evoluir, dela escolher outras coisas. Muitas vezes, quem disse que seus pais gostariam de passar o Réveillon com você, talvez até eles não queriam falar que eles queriam passar, sei lá, num Aonde? em casa, comendo junto e se divertindo, né? Então a gente não Uhum. dá a vez pro outro, né? Então, quando a gente acha que a gente está fazendo bem, de estar ajudando, de estar lá fazendo pelo outro, muitas vezes a gente está tirando essa oportunidade dele de se desenvolver, de crescer, de ser quem ele é. Eu Falando, vou fazer uma pergunta que me mandaram aqui. sim, Foi até logo no começo, eu até anotei aqui. Sessões. Quantas sessões tem que fazer na consideração familiar? Às vezes depende do que a pessoa foi depende, procurar? Como que funciona? depende muito de cada caso, né? Uma sessão de constelação familiar, por exemplo, meu relacionamento com a Mari, a gente vai constelar uma vez e Uhum, deixar isso agir por muito tempo, né? Tem muita gente que me liga, Márcio, aí funcionou, mas está quase bom, vamos fazer de novo? Eu acho que não está certinho o jeito que eu quero. Aí eu vou falar, não, uhum, não, né? Num caso que mudou muito, né? Por algum motivo, sei lá, morte, alguma coisa assim, ok. uhum. Doença, Aconteceu algum evento, alguma coisa. Mas mesmo assim, pelo menos um mês. Pelo menos um mês. E depois vai constelar mais uma vez assim, não se toca mais nesse assunto. Eu posso constelar outra coisa, outras coisas, né? Outros Eu posso assuntos. constelar energia do outras dinheiro, áreas. a minha empresa, mas eu não vou mais mexer nesse assunto, certo? Uhum, Agora, tem muitas pessoas que a gente começa a trabalhar na constelação e vai aparecendo de um tudo, né? Aparece ali um irmão que foi abortado, que você não sabia e que você sentia a vida inteira que lhe faltava algo e você sabe que você tem um irmão. Ah, não sou filho único agora, eu tenho um irmão. Só que isso vai puxar um sério problema com essa mãe. Por que, que a mãe não uhum. contou? E depois você vai ter que entrar no campo dela e perceber que ela estava no momento que, meu, era aquilo ou a morte. E aí, né, ninguém fez o errado, fez o que É, deu para fazer. Então aí a coisa vai prolongando, mas via de regras, constelação você faz uma vez e não mexe, deixa passar o Campo agir. tempo, o campo agir, como diz, aham, né? Porque muitas coisas acontecem rápido, a gente acaba percebendo de um dia para o outro, de uma semana para outra, mas tem coisas que levam tempo, né? E é incrível, Jéssica, porque às vezes a pessoa tá lá no Japão, mas você tá constelando, ela tá sentindo, né? Ou às vezes ela desencarnou. Então, assim, a constelação não tem uma fórmula matemática, a gente não costuma vender pacote de sessões e atendimentos, porque nós entendemos que cada pessoa é um ser único, das suas sim. particularidades, Tem das sua suas história, né? necessidades. Óbvio, todo mundo é legal, é indicado que, olha, alguma vez, né, em constelação para o pai, para a mãe, para o teu papel, para o teu trabalho, sim, é muita contribuição, porque isso reflete na nossa tomada de força para a vida, no nosso relacionamento com o dinheiro, no amor próprio, mas que a gente não faz essa coisa montadinha, entende? Porque a Uhum, gente faz a constelação,
dá um tempo, conversamos com essa pessoa, damos um feedback, porque o que é importante, né? Eu e o Márcio, a gente deixa muito claro para as pessoas o que é você vai fazer com isso depois, né? Qualquer terapia, qualquer passo que você dê, o que você vai fazer com isso depois? Porque fazer por fazer não vai mudar em nada. A energia está É, agindo. E a gente confia no método porque ele já está há mais de 30 anos aí no mundo inteiro, é incrível, não é só porque a Maria e o Márcio estão falando, mas a questão do autoconhecimento e você aplicar no seu dia a dia aquela informação é a cereja do bolo. e também, gente, não ir só porque a mãe mandou, o marido mandou, a esposa mandou. Não, não adianta. Nada que a gente faça de coração e se entregue, né? Não adianta. Inclusive, Não. antes de fazer a constelação, quando você falar, eu quero constelar, a primeira coisa que eu falo, vamos conversar. É um bate-papo, né? Para Porque, entender. sabe, a pessoa chega e fala, o que você veio fazer aqui? O que lhe trouxe aqui é o que eu costumo perguntar. A pessoa fala, minha mulher, o pai me encheu o saco, mandou vir aqui. Não faz. A gente atende muitos Nossa, no meu casais. bate-papo, então, vai ter que durar umas 5 horas. O que você quer? Por que você vai constelar? Eu falei, não, então vocês estão preparados para escutar a minha história? A gente constela muito casais. É interessante que alguns chegam e falam: eu vi que minha mulher mandou, porque tanto que ela falou que ela veio aqui, que foi bom para ela, que não sei o que. E aí a gente faz um trabalho de entender, né? Que a primeiro momento essa pessoa tá vindo por um desconforto, tipo, tô vindo porque ela falou, mas aí entender se de fato é contribuição nesse momento para ela não. E muitas vezes, gente, é muito incrível, né? Nossa, teve clientes que viraram grandes amigos da pessoa chegar aqui, pensa num homão grandão, fortão, falar para mim assim, eu não sinto nada. Muito bem. Aí eu falo assim, então sobe nessa almofada aqui e me diga o que você sente. É só uma almofada. Aí ele subir, fechar os olhos, uma música, e ele dizer, nossa, eu sinto água, carinho, eu sinto aconchego. Eu falo, muito bem. Olha embaixo da almofada o que você está representando. Mãe. Ele estava representando o útero. Olha. Então, assim, Gente. é simples. Não tem aquela pessoa que fala, é porque eu sou espiritualizada, eu sinto mais, ou porque eu nunca me conectei. Zero, a constelação é linda por causa disso, porque todos sentem do mesmo jeito. Quem já participou, quem nunca participou. E, assim, o campo fenomenológico que eu falei, não precisa acreditar. Ele trabalha, ele funciona, né? Tá aí, gente. Outra coisa, eu falo muito isso, gente. Tá aí. Outra coisa que a gente fala e parece um negócio de outro mundo, quando fala alguma ferramenta, seja qual for, quântico, não parece que é meio lá da estrela? Oração é um negócio quântico. Eu oro, você está lá no Pará e você sente, é quântico, percebe? É uma ação que você vai fazer. E nós somos feitos de camadas de energia, gente. Assim, isso não é religioso, isso não é nada, isso é comprovado. Né? Isso é só ler um pouquinho, né? Isso vem agregar as religiões, né? Quase em todas as religiões tem a imposição de mãos. Quando você está fazendo isso, realmente você está colocando muita coisa aqui, né? Quando você está olhando olho no olho aqui, os nossos neurônios têm a capacidade de se juntar com o do outro, quase nenhuma palavra é necessária. A gente já capta o que o outro está sentindo, você já sabe, fala, hoje a Mari está brava comigo. Só de dar aquela olhadinha mais profunda no olho. Você sente. E você vê que hoje em dia quase ninguém mais olha no olho do outro, né? Como é difícil você conversar com alguém. E a pessoa olhar para você, né? Aí a outra pessoa desvia o olho. Isso sim, né? Quando a pessoa até fica incomodada. Nossa, para de me olhar desse jeito. Né? Por que ela fala isso? Porque ela percebe que você está invadindo um campo que ela não quer mostrar. Sei lá, talvez hoje, eu briguei com a minha esposa, talvez hoje alguma coisa me chocou. E eu não quero que você veja isso, então eu não quero te olhar direto no olho. Né? E quando você me olha, isso me incomoda. Eu falo, nossa, você está me olhando de um jeito que você está me vendo. Na verdade é isso. Você está me vendo.
Eu vou fazer mais duas perguntinhas só, e se alguém quiser me mandar, eu faço rapidinho. Que eu tinha colocado uma caixinha de perguntas e aí eu recebi, que eu achei interessante, assim, que teve mais pessoas que falaram do mesmo assunto. Uma é sobre relacionamento. Hoje eu tenho um relacionamento sério, estável. Nossa, minha letra tá ótima. Hoje eu tenho um relacionamento sério, estável, mas eu não consigo tirar meu ex da cabeça. Mesmo todas as vezes que eu arrumo outro relacionamento. A constelação vai me ajudar? Muito, muito. Olha, para Uhum. você ter uma ideia, a gente já constelou aqui ex-namorado da Mari e ex-namorada minha. A gente se conheceu no meio da estrada, né? Não foi no começo, foi bem lá. Então, todo mundo a ver com a sua história, com a sua bagagem, né? E a gente já constelou, assim, tudo Olha, isso, porque é importante que fique os pingos nos is, né? Sabe, é uma história que ainda dói, ela tem coisas. Por que que não sai esse ex, né? Vou falar aqui como homem, por que que essa uhum, ex não sai da minha cabeça? N situações, tá? Me veio um caso que a mente, talvez, quando eu vou me vestir, eu tô com essa mulher e me visto com essa camisa, mas eu penso o que que aquela ex ia achar de eu vestido assim. Quando eu me visse na rua, né? Né? Aí eu vou cortar a barba ou não vou cortar a barba. O que será que ela está pensando? Via de regras, essa outra pessoa não está pensando. Ela nem lembra que isso existe. desculpa, viu, gente? Só que a gente se permite ficar com esses ganchos mentais. E muitas das vezes, vamos lá, eu vou dizer aqui, não, é que ela pensa em mim, é que ela fez magia para mim, é que ela, enfim. O ponto, normalmente, uma grande maioria das vezes, o ponto é o quanto eu fico ligando esses ganchos. A partir do momento que eu me coloco nesse lugar agora, veja bem, honro e Uhum. agradeço a história que passou, por pior e nefasta que ela seja. Eu honro e agradeço. Agradeço por ter aprendido, agradeço por ter vivido e tchau. Agora eu posso viver esse relacionamento aqui. E isso, gente, às vezes, você está casado faz 10 anos e ainda. E no relacionamento, o que E às acontece? vezes só falta isso, né? Pra até melhorar o seu relacionamento atual, às vezes fazendo essa constelação com seu um ex-relacionamento, já vai ser um gatilho para melhora, né? Liberar energia, porque num lugar onde não tem espaço, como é que o novo vai ficar, gente? Não fica. Às vezes você fala, eu tô solteira, mas ninguém para, porque você tá cheia desses ganchos, né? De conexões aí com pessoas da época. A gente não fala ex, né? A gente fala pessoas da É, época. Porque muitas vezes teve situações não terminadas. A gente fala de amores interrompidos, né? De mal maneira resolvido. brusca. Às vezes você não conseguiu ser claro em uma situação, se fazer entender a tua necessidade e algo parou por ali, ou a pessoa também não, ou ficou algo perdido. E isso fica ali como, né, algo lembrando na tua mente, né? Um post-it na tua mente, fica algo como se tivesse que você resolver. Então a constelação Uhum. é excelente, porque ela vai olhar, não é que você vai reviver, que você vai ver essa pessoa na rua, você vai se conectar com esse tempo de novo, não é isso. Mas na constelação a energia vai vir à tona, você vai poder colocar tudo no teu lugar devidamente com muito respeito, né? Mesmo Uhum. que você tenha um relacionamento atual, vai ser muito incrível, porque você vai conseguir fechar esse ciclo de uma maneira equilibrada e harmoniosa. É. Eu na verdade recebi tanta pergunta de relacionamento, mas eu acho que vocês resumiram bem. Então eu acho que às vezes até muitos casamentos terminam, igual vocês falam, né? Às vezes nem precisava, né? Não. Às vezes não precisava ter chegado a esse ponto de pôr um ponto final, um ponto de pôr um ponto final. É. É só entender ou abrir essa energia para os dois se reconectar, né?
Que, gente, isso é comum, você ter um relacionamento mal resolvido. Acredito que todo mundo já passou por isso, né? Quando quando a gente é mais novo, então, né, a gente é muito impulsivo com as coisas, menos paciência, e aí a gente vai deixando, deixando, e isso vai crescendo dentro da gente. Às vezes a gente não tem nem consciência disso, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Uma outra pessoa, pessoal, para encerrar, que tá vindo muita pergunta aqui, veio umas perguntas, mas eu tô pegando o pessoal que mandou antes, que eu acho que Ai, é a mais ou gente menos não tá aí. conseguindo ver o chat É, inteiro. teve uma pessoa que me perguntou o Instagram do Mércio. É, eu, eu vou. Pessoal, aqui em cima, onde está escrito constelação, tem deles profissional. Vocês podem seguir eles também por aí, né? Que às vezes fica mais fácil. É, todo projeto meu, todo projeto meu profissional parece que vai dar certo, mas nunca dá. Constelação pode me ajudar? Pode. O que acontece? Essa pessoa tem que olhar para o papai e para a mamãe, ver como foi esse relacionamento e como ficou essa imagem dentro dele ou dentro dela. Uhum. Pode ajudar sim, e muito, né? Aí, gente. É Assim, para todas as áreas, né? sim, para cada coisa vai ter um ponto, mas e às vezes a gente imagina que é o pai e mãe, a gente vai ver outra coisa, mas via de regra pai e mãe não aceito, não tomado, ou que eu acho que esse pai é, sei lá, bobo, pouco evoluído. Isso faz com que eu viva a vida dele, sinta na pele tudo que ele viveu para mim ver que não, que ele foi o que deu Uhum, para ser, né? Agora, tem outras uhum, coisas que vai aparecendo junto, né? Por isso que é necessário o campo. Não é uma fórmula matemática. Mas da mesma sim. forma que quando a gente estava falando agora há pouco a relacionamentos, quando eu fui Aham. humilhado, vou colocar uma situação aqui, eu fui humilhado num relacionamento passado. E hoje eu me sinto humilhado, só que não é o que está acontecendo. Eu estrago isso aqui por algo do Conta passado. do. A mesma coisa, tudo que eu faço, eu começo e não tomo. Eu começo, mas não vai. Aí paro e não vai de novo. Vamos olhar quando no passado, e às vezes são memórias lá de criança, quando no passado eu quis ser mais que meu pai, que minha mãe, ou quando eu comprei que a vida tem que ser sofrida, que dinheiro é coisa de gente que não presta. E guardei isso dentro de mim. Aí a coisa vai dar certo, eu falo, não, lá dentro não pode, isso não é coisa de gente boa. Aí você vai ver isso na constelação. Engraçado. Você falou que o livro que eu tô lendo, que é A Mente Milionária, Uhum, É ótimo esse né? livro. Não, ele fala isso, que Ele fala. às vezes a nossa relação com dinheiro tem muito a ver com como que os nossos pais relacionam com dinheiro. Com Se você certeza. ouviu, ter muito dinheiro é não sei o que, não sei o que, e aí você vai levando isso. Aí tanto que tem uma frase que ainda eles falam assim, eu respeito, uma coisa assim, eu respeito a relação que meu pai teve, mas eu não enxergo assim, eu não Eu quero escolho assim, fazer né? diferente, né? Isso, eu escolho ter a mente milionária, né? Porque às vezes a gente cresce achando que ter muito dinheiro é ruim, isso. né? E não é. Essa frase que Nossa, você me lembrou. falou é uma frase de constelação. É só olhar para isso e perceber que, nossa, eu estou fazendo igualzinho o meu pai fazia, né? Uhum, Não, amo meu pai, abraço e beijo, só que eu vou ser sim, diferente. Bom, O legal é é. você poder levar esses ensinamentos da constelação familiar, além do atendimento, além da sessão. É isso que você está fazendo em relação ao dinheiro. Isso que é muito lindo. Porque a gente vai Uhum. tirando, desmistificando de uma estrutura, de uma pompa e circunstância e usando mesmo no dia a dia para expandir a consciência. Isso é maravilhoso. Então, de fato, o dinheiro, quantos ancestrais nossos trabalhavam o mês inteiro para ter um prato de arroz e feijão, e isso era o máximo que eles poderiam ter, que eles Sim. saíram das suas terras para chegar aqui no Brasil, ou enfim, passaram diversas coisas, né? Nós como mulheres, enfim. Então, quanto disso está dentro da gente? Quando a gente vai tomar um passo novo,
quanto essas memórias não afloram, né? Ou quando as coisas estão dando certo, a gente já pode até conquistar o sucesso, mas a gente acaba não dando sustentação para que isso continue, porque vira aquela Eu roda. acho que eu acho que rola muita autossabotagem Isso. também, né? Sim. Tipo assim, você começa a eu te falo que isso no começo foi comigo, porque eu recomecei jornalismo há um ano. Eu tinha uma loja, vendia bem, falei, não, mas não é isso, eu quero botar o jornalismo, Ana. Só que, e aí eu comecei com live, sem ganhar nada, tal. E aí, quando as coisas começaram a acontecer rápido, porque a gente tem aquela pensamento assim, Eu eu sofri. não. Vai acontecer, mas vai demorar. Se acontecer, vai demorar. E, Ah, nossa, eu depois de sou mais 5 anos, né? então. Só que as coisas foram acontecendo rápidas. Aí me convidaram para ter um programa no streaming. E aí começaram a sair matéria com o meu nome. E, enfim, pessoas que eu fui chamando para live, assim, pessoas que eu achava que seria muito difícil, começou a aceitar. E eu comecei a ter contatos fortes. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada nisso? Nossa, não vou me empolgar muito, não, porque depois o tombo vai ser maior. E aí aí foi aí que eu comecei a entrar nisso. Eu li o do Autoresponsabilidade, tem um livrinho que eu amo, que é o Autoresponsabilidade, fica aqui do meu lado. Mente Milionária, porque eu falei, gente, eu não posso me auto-sabotar dessa forma. Se eu tenho, é porque eu mereço e tô correndo atrás. Eu mereço, eu sou boa no que eu faço. E isso não é prepotência, né? Eu acho que é eu acreditar em você e falar, não, eu mereço, né? Potencial. Porque se Uhum. você não é essa energia do ser, você não materializa isso na sua vida, né? E, Então, é Sim. importante. além disso, você materializa, só que daí você acredita tanto que você não pode que você destrói, né? É, Então, Para gente, tudo, para o emprego, para um relacionamento, né? Por exemplo, você acredita que quando você tiver um tipo X de relacionamento, aí você vai poder se amar, aí você vai ser feliz. Só que muitas vezes, quando você conquista isso, você não dá conta, porque essa gentileza, você não é gentil com você mesmo. Para você é, é só auto-julgamento, é só autocrítica. Você não é cuidadoso com você mesmo, então você não consegue sustentar isso. Ou não tem essa mente milionária, né? Essa mente empreendedora. Quando você chega nesse patamar, você não dá conta. é. Bom, para finalizar, ai, gente, se deixasse eu ficava aqui conversando, até eu amo esse assunto e logo que a gente desligar eu vou marcar. Vou marcar. Vocês fazem online? Como que é? Quem tiver assistindo a gente, dá para tem fazer, atendimento online, né? dá para fazer online, dá para fazer Uhum, online só pessoas, eu e você, ou dá para fazer com bonecos, né? Bonecos uhum. reais na água Eles ou ficam na não, água. né? Eu gosto muito de fazer com boneco na água, né? Eu já Porque, vou falar, gente, que eu vou marcar a minha e depois eu conto para vocês aqui. maravilha. E dá para fazer presencial com uma pessoa e Uhum, almofadas também. Aí, É que tá. antes da pandemia a gente fazia em grupo, que era muita contribuição até para as pessoas que participavam. Porque quando você participa de uma constelação de outra pessoa, algo em você também ressoa, você aprende com aquela situação e você está doando energia ali em prol do outro. Então é muito Uhum. lindo. Só que nesse momento a gente está fazendo online, né, e à distância. Vamos lançar também um programa chamado Constela Vida, que o Márcio vai falar isso mais para frente no Olha Instagram, que que a gente legal. vai fazer um programa de constelar várias áreas da nossa vida, mas de uma maneira online, em grupo, Olha, com preço muito acessível bom. também, né? a gente poder Muito bom. fazer um catadão na vida. Olha, gente, mais uma vez, muito obrigada. Eu amei, amei. Eu tenho certeza que muita gente também, tá? E todo mundo comentou, participou. Não deu pra gente ver muito, mas eu acredito que a gente conseguiu fazer um catadão, assim, né? Que eu brinco. E deixa só uma mensagem, o Instagram de vocês, por que fazer constelação, assim, deixar a mensagem de vocês, o contato. E obrigada, gente, também todo mundo que assistiu, viu? Depois eu coloco quando vai ao ar no VRT. Obrigado, eu que agradeço. É sempre muito bom conversar. Prazer conhecer você. Estamos aqui. Prazer. Obrigada, viu, Mari? Do Raízes do Coração, quem sentir de dar uma olhada lá nas nossas atividades, a gente posta também
conteúdo Uhum. de autoconhecimento, além das terapias que a gente faz. E sempre que tiver com alguma dúvida, alguma questão, nós estamos à disposição, porque nossa missão é levar expansão e cura para as pessoas, né? Através do autoconhecimento e do amor. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Gratidão, Jéssica. Muito sucesso. Gratidão é meu. Obrigada. Última pergunta que me mandaram aqui, pelo amor de Deus, pergunta para eles. É caro? A pergunta das pessoas, gente, adorei. É caro? Não é. Não é. Se E o você, bem-estar disso não tem preço. olha, veja bem, uma constelação pode resolver algo que você vem arrastando por 10 anos. E quantos você levaria por mais adiante? Uhum. Quanto você pagaria para ter mais leveza na sua vida? Se você for olhar para que o que faz a constelação e que você paga é irrisório. De verdade. Uhum. Não tem preço, Assim, gente. um valor Tem certas absurdo. coisas que não tem valor, Mas né? o valor é muito acessível. Qualquer um pode fazer uma constelação. E a gente É, também trabalha com parcelamentos, assim. É bem tranquilo, né? Porque é algo assim, além de ser nosso trabalho, óbvio que a gente estuda muito para estar aqui, para estar fazendo isso. uhum. A gente se transforma, se lapida antes de estar passando qualquer coisa para vocês, mas é um estar a serviço da humanidade, né? Então, eu acredito que é muito acessível, né? Eu Mas falo que tem coisas que é, não tem é muito preço, acessível né? mesmo. Olha, se for também algo que está pagando para você fazer a constelação, aí também desconfie, É, né? Mas não é sim, nada absurdo, né? É algo que sim. qualquer um pode fazer, de verdade. Então, pessoal, entra aí no Instagram que tá aí logo em cima. Eu também, tem no meu Stories, que eu marquei eles, também tem. Então, assim, entra lá, conversa, vê o que podem fazer. E eu tenho certeza que vocês vão ficar igual eu. Eu tô obcecada nesses assuntos, eu fico lendo, e agora eu vou fazer o meu com eles. E eu conto pra vocês. Gente, muito boa noite. Muito obrigada, viu? Obrigado, Foi um prazer ter vocês aqui de verdade. Obrigada, viu? gostoso. Obrigado. Obrigada. Tchau.